trazendo aqui a mensagem espírita. Boa noite a todos e a todas, né? Muita paz, muita harmonia, muita luz. Estamos juntos mais uma vez nas palestras espíritas aqui da União Espírita Servidores do Cristo, que fica em Vitória de Santo Antão, convidando aos amigos para participarmos, né? Oi, Paula, boa noite, muita paz. Dalva, está chegando o pessoal aqui, né? Muita paz, muita harmonia. Estamos também no Facebook e no Instagram, participar, para quem quiser assistir também pelo Facebook, né? Então, meus amigos, domingo, Daniela irá fazer a palestra. Oi, Andresa, boa noite. Domingo, Daniela irá fazer a palestra, Daniela Siqueira. E Josi, boa noite. Terezinha, boa noite. Vamos lembrar sempre, não é, de colocar a garrafinha com água para ser fluidificada. Toda quarta e todo domingo, coloque a garrafinha com água para ser fluidificada. E também, nas terças-feiras, nós estamos fazendo tratamento espiritual para todas as pessoas, não é? Então, na terça-feira, das 20 às 20h30, quem estiver em casa, claro, muita gente está em casa, né? Às vezes tem pessoas que estão trabalhando, mas a gente está das 20 às 20h30, nas terças-feiras, fazendo tratamento espiritual, de tratamentos desobsessivos e de magnetização. Então, Jaelso, Neide, Miguel, Josilaine, boa noite. Não é? Então, terças-feiras, tratamento desobsessivo à distância e magnetização. Nas quartas e domingos, as palestras públicas. Não é? E também nas quartas-feiras, agora de mais cedo, de 6 horas, né, Magdala? Dos meninos. De 5 às 6. De 5 às 6. No Instagram. Qual é o Instagram, Magdala? O ESC. É o ESC Evangelização, né? O ESC Evangelização Espírita. Evangelização Espírita. Então, vocês também podem participar, quem tiver seus filhos. A gente está cedinho, de 5 às 6, na UESC.Evangelização Espírita, não é? Oi, Jurandir, boa noite, Marcela, boa noite. E lembrando sempre, né? Domingo teremos a feirinha, entrega das feirinhas, que é o dia domingo 24. De 15 em 15 dias estamos entregando as feirinhas. Então, 35 famílias lá do centro recebem as feirinhas. Então, quem puder auxiliar, né? Vamos juntando aí. Quando for domingo, às 9 horas da manhã, vai estar uma equipe pequenininha lá no centro, de 3 ou 4 pessoas, recebendo os donativos e aí transmitindo para as famílias que vão chegar mais ou menos às 10 e pouca do dia, ok? Então, domingo, Daniela Siqueira, na palestra pública. Na terça-feira, tratamento espiritual, desobsessivo e magnetização à distância. Né? Oi, Zélia, boa noite. Colocar a água, né, na garrafinha para poder ser fluidificado. Que os espíritos nos orientaram para que vocês colocassem e eles vão em cada uma das casas fazer a magnetização das águas de vocês, tá certo? Então, não se esqueça de colocar a água. Então, vamos fazer a nossa prece de início e passar aqui a palavra para Alcides. Convido a todos à reflexão da prece. Amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos nesta palestra pública pela internet para que a difusão da mensagem espírita seja proporcionada a todos. Convidamos, Senhor, a Tua presença através dos espíritos amigos, dos espíritos trabalhadores que possam auxiliar todos nós, auxiliar Alcides na sua fala e que possa a Tua bondade chegar a todos os lares, serem assistidos, serem amparados, Senhor.
Que a tua misericórdia esteja em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Vamos aqui ouvir Alcides. Boa noite, prezadas amigas e amigos. Boa noite, a paz de Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez uma alegria, né, para todos estarmos aqui participando, aqui na casa de nossa amiga Magdala e do nosso amigo Gustavo, com a presença da nossa irmã Marli aqui. A casa de Gustavo e Magdala se torna uma extensão da UESC, né? Aí eu acho que não está podendo funcionar por enquanto, se torna uma extensão. Então, mas é um prazer, né? Sempre estar aqui com esses irmãos, esses 3 irmãos aqui nos recebendo, os irmãos são os velhos amigos e velhos irmãos na fé. Eu vou começar, o tema que iremos tratar nessa noite é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, justamente na parábola do bom samaritano. Mas antes, vou fazer essa abertura e vou encerrar também vou abrir com a mensagem e encerrar com a mensagem para depois Gustavo fazer a prece final. Essa mensagem inicial chama-se Orai e Vigiai. Orai e vigiai para não cair em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Eu estou dando essa mensagem porque eu estou lendo um livro sobre as cinzas do tempo, e lá teve uma das histórias que o Dr. Inácio conta. Aí um trecho diz o seguinte: de fato, como é longo, meu Deus, o caminho da redenção. Aí a invigilância de 1 minuto pode dar origem a séculos de luta. Como é difícil, né, aqui na Terra para a gente. Olha, 1 minuto de invigilância. Ele disse que quem está dizendo isso é Dona Modéstia, está dizendo isso. A vigilância de 1 minuto pode dar origem a séculos de luta. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Essas palavras de Jesus, do orai e vigiai, são profundíssimas. Não é a mensagem do Cristo. Ele veio para justamente nos ensinar sobre o que nós estamos passando nesse pesado momento, né? Dessa pandemia aqui que está acontecendo aqui na Terra. Mas voltando aqui para o texto, a parábola do bom samaritano, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 15, que é a parábola do bom samaritano, que nos diz o seguinte: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante de todas as nações, separará um dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse no reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitaste, estive preso e foste me ver. E responder-lhe-ão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubermos doente ou preso e fomos ver-te? O rei lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Direi em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não foste me visitar. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome não te demos de beber, com sede não te demos, com fome não temos de comer, com sede não tivemos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Então eles irá lhe responder: de verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequeninos de meus irmãos, deixasse fazer para comigo mesmo. Mas nesse meio tempo, amigos, em que Jesus estava dizendo isso, apareceu um doutor da lei e fez a seguinte pergunta a Jesus. Então, levantando-se, um doutor da lei para o tentar e disse: Mestre,
que preciso fazer para possuir a vida eterna? Aí é quando Jesus conta essa parábola que todos nós conhecemos, que é a parábola do bom samaritano. Mas vamos ver alguns detalhes aí. Eu estava vendo no YouTube o vídeo de Haroldo Dutra Dias. Ele fala justamente sobre isso. Eu achei muito interessante a forma em que ele nos traz esse conhecimento de todo esse histórico dessa parábola de Jesus. Então, a gente vai começar nesse sentido. Gustavo, eu tenho até que horas? 5 para as 9, né? Então, vamos ver se nesse tempo aí vai dar a gente fazer tudo isso, porque realmente ele trabalhou muito bem, eu pesquisei um bocado de coisa aí, vamos trazer para nós. Jesus disse nessa história toda aí, antes de narrar a parábola do samaritano, Jesus queria ir a Jerusalém, porque ele já sabia que estava se aproximando a chegada dele para o Calvário, ele já estava se aproximando do fim das tarefas deles aqui na terra, e ele queria ir para Jerusalém. Mas ele fez uma coisa muito interessante. Ele que queria ir para Jerusalém, mas disse, olha, eu primeiro quero passar na Samaria. Aí os discípulos ficaram espantados, olha, como é que o Senhor quer ir para Jerusalém, o caminho é este aqui, e você quer primeiro passar na Samaria? Era como se fosse assim, ó. Era se você quisesse ir para Caruaru e antes passasse por Recife. Ora, seria um caminho mais longo. Mas isso era a ideia de Jesus, e os discípulos ficaram meio que espantados com isso. Mas é preciso passar por esse caminho tão longo? Ora, por que os discípulos estavam preocupados com isso? Porque os discípulos eram judeus. Os samaritanos não eram judeus, embora fizessem parte das 12 tribos de Israel. Eram todos israelitas. Mas Jesus era um descendente dos judeus, os discípulos também. Disse, olha, o senhor vai passar na Samaria. O senhor sabe que a Samaria, os samaritanos não se dão bem com a gente. Eu vou fazer hoje uma comparação, para trazer os dias de hoje. O que representavam os judeus e os samaritanos para aquela época. Vejam só, hoje nós sabemos que em Israel existe a Palestina e Israel, coladinho um com o outro ali. E os palestinos jamais se dão bem com os judeus lá em Israel. Repare que eles são briguentos, vivem jogando bomba o tempo todo um no outro. Seria hoje mais ou menos isso. Samaritanos na época de Jesus e judeus. E repare que os palestinos e os judeus são árabes, ou são todos israelitas. Desculpa aí, são israelitas. Mas mesmo assim, ainda por questão de terra, vivem brigando entre si. E haviam registros de que samaritanos eram assassinados em Israel, nos territórios de Israel, e israelitas eram assassinados quando chegavam na Samaria. Veja que a coisa era pesada, não era fácil não. Então por isso que os discípulos perguntam, mas o Senhor vai passar lá na Samaria? O Senhor não sabe que os judeus não gostam, que os samaritanos não gostam da gente, porque nós somos judeus. Ora, esse fato de separação entre eles aconteceu 700 anos antes de Cristo. Ora, os israelitas e os palestinos estão brigando até hoje, depois de Jesus. Não é brincadeira não. São 2020 anos. E 700 anos antes, já começaram a brigar. Isso se chamou cisma, ou seja, uma separação. Sabe por quê? Israel tinha 12 tribos. 12. 10 tribos do norte tinham capital em Samaria, na Samaria. E as duas que sobraram, que eram as de Benjamim e Judá, tinham, as duas tribos do sul, tinham a capital Israel. Olha a confusão aí agora, né? A gente vai começar a entender porque Jesus Cristo queria passar por lá. E seus discípulos não queriam que eles passassem por lá. Segundo os judeus, Deus deveria ser adorado no Monte Sião. Segundo os samaritanos, Deus deveria ser adorado no Monte Gerazim ou Gerazim, como chama. Como se Deus precisasse de um local específico nos montes para ser adorado. Veja que confusão dava aí, né, entre eles. Ora, gente, você ir para Jerusalém, de onde Jesus estava,
passando pela Samaria, são exatamente 150 quilômetros. Imaginou? Você sair de Recife para São Caetano a pé. Ora, a gente já fez um teste, eu nunca fiz, sou doido para fazer isso. Sai daqui para Recife a pé. A pé. Hoje eu não tenho mais essa resistência toda para fazer um negócio desse, mas eu sempre tive vontade. Você imagine de Recife a pé até São Caetano. Ora, para você chegar em São Caetano durante o dia, você tem que sair lá de Recife mais ou menos meia-noite. O dia tem 24 horas, você tem que sair de meia-noite. Você vai andar isso tudinho para chegar em São Caetano a pé. Agora você imagine isso em pleno deserto, no deserto da Arábia. Ora, a gente sabe que no deserto existe uma variação de temperatura. Ora, é claro que Jesus Cristo deve ter saído durante a noite para atravessar o deserto para chegar na Samaria. Então ele, Jesus e seus discípulos enfrentaram toda a diferença de temperatura. A gente sabe, eu sou professor de geografia, e sempre quando eu falava disso na área geográfica daquela região do Oriente Médio, entre meio-dia, no deserto ali, naquela região, e 1 hora da tarde, a temperatura atinge 60 graus. 60 graus. Isso significa que se você pegar um ovo, quebrar e jogar na areia, ele frita. 60 graus, imaginou um ovo sendo fritado na areia? Então Jesus atravessaram o deserto o dia todinho para chegar lá em Jerusalém. Agora você imagina agora, né? Vamos imaginar isso. E João, que estava no meio também com Jesus Cristo, quando já estava perto, já estava chegando na Samaria, disse: ó, Senhor, mestre, eu vou à frente, eu chego lá, vou preparar o lugar, preparar a hospedagem para o Senhor e os nossos amigos. Porque eu sei que o samaritano não são essas coisas boas, não. E a gente sabe que a coisa não é. Então vá. Então ele saiu, ele foi na frente. Ora, quando os apóstolos chegaram lá, João chegou lá e pediu hospedagem, qual foi a resposta? Aqui não. Vocês são judeus. Vocês passam direto. Se você for para Jerusalém, vocês passam direto aqui. Aqui vocês não tem isso, não. Aí o que foi que houve? Houve uma coisa interessante, viu? Aí nesse momento. Os apóstolos ficaram meio revoltados com essa história, porque existia um acordo entre esses povos, mesmo sendo divergentes de opinião. Havia um acordo que todo aquele que fosse peregrino, independente de quem fosse, se tivesse chegado em qualquer cidade, era um costume social essas pessoas serem assistidas. Não interessava quem era. Mas os samaritanos quebraram esse protocolo. Disse: não, aqui não. Vocês vão passando direto aí. Isso era até um código moral. Fazer isso. Não, você é o que? É peregrino, então dorme aqui, você deixa uma estalagem, deixavam ele lá. Aí aconteceu uma coisa, aí, se isso era um código moral, um código social de ética, de fazer isso, aí rezava uma lenda mitológica que dizia o seguinte, que se alguém negasse hospedagem a um peregrino, desceria fogo do céu e queimaria aquela pessoa que negou a hospedagem e toda a sua família. Veja que coisa, viu? Veja que coisa. Era uma lenda que rondava ali na religião isso, que aquele que negasse a hospedagem a um peregrino, descia fogo do céu, queimava aquele que negou e a família dele. Aí João, sabendo dessa história, ficou meio chateado com isso, chegou junto de Jesus e disse assim: Senhor, o Senhor quer que eu peça a Deus que desça um fogo e queime o samaritano todinho daqui? Já imaginou João, o evangelista, né, que tornou-se evangelista depois, convivendo com Jesus diariamente, faz uma proposta dessa a Jesus, porque não foi recebido como hóspede lá na Samaria. Aí Jesus olha para João e diz assim: João, o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvar, recuperar, curar e educar. Aí quando o João ouviu isso, aí João olhou assim: bem, já que não quer que queime, né?
deixa eu viver. E a coisa continuou, né? Jesus foi, entrou, passou lá por Samaria e se dirigiu para Jerusalém, porque essa época era a época de Páscoa. Então, era a época de Páscoa, e na época a gente sabe, segundo os relatos dos evangelhos, que Jesus estava se aproximando de Jerusalém para entrar justamente na época de Páscoa, e lá, na época de Páscoa, aconteceu o que aconteceu com ele, ser crucificado. Mas antes disso, de chegar a essa crucificação, Jesus, quando chega em Jerusalém, né, já imaginou? Cansado, viajou esse tempo todinho, 150 quilômetros, cansado. Já, o que eles tinham te levado de reserva para comer, de pão, que era pouca coisa, né? Uma mochilinha, pão, algum peixe, alguma coisa, e a água também, tudo isso já tinha se esgotado. Então, quando ele chega em Jerusalém, já cansado, já, né, toda aquela questão, sem mais água para beber, será que alguém, quando viu Jesus fez alguma recepção, já chegou aquele homem que está sendo famoso aqui? Nada. Ninguém foi lá junto de Jesus, do discípulo. Isso já em Jerusalém. Porque eles estavam preocupados era com a festa. E não com a chegada de Jesus. Que para eles, naquela época, Jesus foi já cansado e tal. Aí um desses homens, né, que era doutor da lei, sabendo disso, disse, olha, aqui está ali aquele chamado Jesus, que está tão famoso por aqui. Eu vou chegar lá e vou fazer uma pergunta a ele. Ele foi lá. Aí quando chega lá, junto de Jesus, que era um doutor da lei, não era qualquer um, viu? Como o chamado doutor da lei aqui, eram escribas estudiosos, profundos conhecedores da Torá. Não era qualquer um, não, eram chamados de doutores da lei por isso. Ora, para vocês terem uma ideia, amigos e irmãos, eles eram tão bem preparados, mas tão bem preparados, que eles, desde criança, eles lá na sinagoga, como era chamado o templo religioso deles, eles já eram de crianças, sendo ensinados. 3 vezes ao dia eles repetiam aquela lição que aprendiam na sinagoga. 3 vezes eles repetiam aquela lição, quer dizer, já se tornavam pessoas especialistas nisso. E esse doutor da lei era um desses que sabia. Quando ele foi fazer a pergunta a Jesus Cristo, quando ele foi se dirigir a Jesus para fazer uma pergunta, ele disse assim, vou fazer um teste com esse homem. Só que ele esqueceu de um problema, ele não sabia. Ele subestimou a inteligência de Jesus. Vou fazer aqui apenas uma comparação para a gente ter ideia de quem era o doutor da lei, né, comparado a Jesus. Eu disse a vocês que o doutor da lei era um mestre, ele é um verdadeiro mestre, ele sabia mesmo a Torá profundamente. Preparado, um homem muito preparado desde criança. Aí a comparação que eu faço é a seguinte. Uma criança hoje que está terminando o 5º ano, que hoje é o 5º ano primário. Então, vamos dizer que ela se interessa por ciência. Então ela se interessa, gosta muito de ciência. De repente ela se encontra com um pós-doutorado em genoma humano. Então veja a distância agora desse doutor da lei para Jesus. Era enorme. Mas ele se achava, né, a pessoa que... Então ele vai fazer a pergunta de Jesus. Ele chega de Jesus, aí nem deu tempo de Jesus descansar, tomar um banho, lavar os pés, descansar, beber água. Ele fez a seguinte pergunta. Ele disse, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Reparem que ele queria testar Jesus. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus dá a resposta com 2 perguntas. Dificilmente Jesus dava uma resposta, ele perguntava e Jesus respondia de imediato. Jesus, como era mestre, era professor, ele entendia de didática, de pedagogia, ele sempre respondia com pergunta. Ele respondeu essa pergunta, que foi a seguinte, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu com essas 2 perguntas. Primeira, ele disse, o que está escrito na lei? A lei aqui que Jesus se referia era a Torá. E quando o doutor da lei fazia essa pergunta, Jesus já tinha percebido que ele era um doutor da lei. Que ninguém ia fazer essa pergunta se não soubesse o que era isso. Notem que as pessoas da época de Jesus Cristo, muitas, a maioria, eram pessoas analfabetas, simples. Eram pastores, eram agricultores, pescadores. Esse homem, como veio com essa pergunta, Jesus percebeu que ele era uma pessoa inteligente. Aí Jesus
dá como resposta essas duas perguntas. O que está escrito na lei? A lei de Moisés, o Pentateuco. E ainda fez a segunda. Como é que você lê? Repare que pergunta bem elaborada. O que está escrito na lei e como você lê, ou seja, como você interpreta aquilo que está escrito. A resposta desse homem, viu, foi uma resposta dentro daquilo que ele estava preparado para responder. Porque, ora, tem pessoas que levam, quando Cristo pergunta o que está escrito e como você lê, ou seja, como você interpreta, porque está escrito é uma coisa, interpretar é outra. É quando Jesus faz essa pergunta, o mestre, né, faz a pergunta, ele sabe porque existe hoje em dia, naquela época existia, hoje em dia existe, fundamentalistas. Porque foi que Osama Bin Laden, em 11 de setembro de 2001, destruiu as Torres Gêmeas, porque ele levou o Alcorão ao pé da letra. Ele conhecia, mas não sabia interpretar. Aí é que está. Por isso que Jesus faz essa pergunta a ele, né? O doutor da lei responde igual ele sabia. Ele disse assim, ó, ele aproveitou dois textos bíblicos, o Deuteronômio e o Levítico. No Deuteronômio foi o capítulo 6, versículo 5, e no Levítico, capítulo 19, no versículo 8. A resposta foi as seguintes. Deuteronômio, ele disse assim, quando Cristo perguntou, o que está escrito na lei? Aí ele perguntou, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E a segunda, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repare que esse homem sabia o que estava respondendo. E Jesus fez essa pergunta, resposta de propósito. O aluno foi testar o mestre foi quem testou o aluno. Ora, para dar uma resposta era preciso um conhecimento de uma tradição e de uma interpretação do Antigo Testamento. E essa tradição, pesados irmãos, irmãs e amigos, tinha 1000 anos de tradição. 1000 anos. Esse pessoal, que eram chamados doutores da lei, eram mestres nisso. Aí Jesus dá como resposta, respondesse bem, faze isso e viverás. Porque ele perguntou o quê? Olha, ele perguntou qual é o maior mandamento da lei. Mas na realidade, o que ele queria saber era o seguinte, o que é que eu devo para alcançar a vida eterna? Era isso que ele queria saber, na realidade, quando ele fez essa pergunta a Jesus. Ora, ele, o doutor da lei, se achava justo. Sabe por quê ele se achava justo? Porque ele cumpria mandamentos. Olha, o que é ser justo? O que é uma pessoa justa? Eu, na pesquisa, eu botei justo, pessoa cujo caráter é íntegro diante de Deus. Isso é ser justo. Pessoa de caráter íntegro diante de Deus. Ora, aí a gente pergunta, será que aquelas pessoas, comparadas de hoje, será que existe gente justa aqui na Terra, que tem essa expressão, pessoa cujo caráter é íntegro diante de Deus? Aí, ora, justo para eles na época, como para muita gente hoje, infelizmente, aqui na Terra, é visitar os templos religiosos, se matricular em qualquer templo religioso, tá fazendo esse trabalho que nós fazemos aqui, fazendo os outros trabalhos que outras escolas religiosas fazem, achar que isso é ser justo. Mas naquela época ser justo era cumprir 614 mandamentos. Meus amigos, minhas irmãs e amigos, hoje em dia nós temos 10 mandamentos. Jesus reduziu em 2. Em 2. Amará teu Deus sobre todas as coisas e o segundo ao próximo como a ti mesmo. Há uma dificuldade enorme na gente cumprir 2. Aí eu pergunto, nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Fica a interrogação. E a segunda, e ao próximo como a nós mesmos? Será que fazemos isso? Ora, naquela época eram 614 mandamentos para ser cumpridos. Ninguém conseguia cumprir um negócio desse. A Jesus, Moisés pega isso, transforma em 10, Jesus transforma em 2. Então, justo para eles, era isso, viu? Cumprir isso. Ora, Gamaliel, que era um dos grandes mestres, tinha um avô chamado Iléu. E Iléu já dizia isso aqui, amar a Deus com todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo.
De 614 passou para 2. Então, mas essa era a ideia que os judeus tinham, cumprir 614 mandamentos. Aqui, se eu cumprir 614, eu sou justo. Escutem isso aqui, viu? Escutem isso aqui. Mas o problema de tudo isso é isso aqui agora, que eu vou dividir em 3 partes. Eu vou lê-la aqui, devagar, porque é meio complicado para a gente entender. Porque é uma troca de palavras que tem aqui que é meio complicado. Mas vamos lá, eu vou devagar. Primeiro, esse é que é o problema. A gente sabe o que é certo e sabe o que deve fazer. Cumprir os mandamentos para ser justo. Correto? Então vamos lá. A gente sabe o que é certo e sabe o que deve fazer. Segundo, mas uma coisa é saber o que se deve ser feito. A outra é querer fazer. A terceira, quando a gente não quer fazer o que tem que ser feito, a gente racionaliza, a gente inventa uma desculpa. Uma desculpa para você não fazer o que deve fazer. É muita palavra, né? É muita coisa, mas é fácil de entender, né? A gente sabe o que deve, o que é certo, o que deve fazer, mas não faz. O que é certo? Era cumprir as leis de Deus. Está no Evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente faz, ou a gente sempre está procurando um caminho para desfazer aquilo, para... Mais fácil. Para o caminho mais fácil, o que o Gustavo está dizendo aqui, viu? Está ao meu lado. Eu estou aqui com o Gustavo do meu lado, o Marli do outro e Magdala aqui, pertinho de mim. Então veja só, a gente procura fazer aquilo que é mais conveniente. Aquilo que é mais rígido e exige de nós, a gente é meio preguiçoso para fazer isso, né? Porque amar a Deus de toda a sua alma era fazer as coisas concretas e não fazer peregrinação simplesmente. Amar a Deus com todas as suas forças, com todos os seus bens, é colocar as suas forças a serviço do bem. É isso que, finalmente, as igrejas ensinam a gente. Amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso espírito, é fazer o bem às pessoas, a nós mesmos e aos outros. Então isso é amar a Deus com toda a força, com todo o espírito, de toda a alma. E ao próximo, como a nós mesmos. Se nós estamos, pelo menos, iniciando isso, temos que começar a amar a Deus. Repara uma coisa, viu? As crianças judias, elas aprendem isso desde pequenininhas. É por isso que, né, todas as igrejas têm os seus ciclos de criança. Nós, na UESC, temos o nosso... como é, Magdala? O DIGE, Departamento de Infância e Juventude. O DIGE vai desde quantos anos? De bebê. Desde o bebezinho, né? Bebezinho até 90, 100, de acordo com que a gente chegue lá. Então a gente tem, né, os jovens, as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, e a gente vai. Não, isso não tem fim. As outras igrejas também fazem esse mesmo trabalho. Então lá, em Israel, também as crianças desde pequenininho já tinham esses ensinamentos. Já decoravam, repetiam, estudavam. Por isso que o doutor da lei, quando fez essa pergunta, sabia o que estava perguntando. A questão era, quanto a amar a Deus, eles não tinham problema nenhum. O problema, sabe qual era? Amar o próximo. Quer amar a Deus, meu amigo? Todos nós dizemos que amamos. Mas o nosso problema aí é amar o próximo. Só amamos o próximo quando ele não nos tira do sério. Se ele nos tirar do sério, a gente não ama muito não, sabe? A gente tem amizade. Mas se ele nos tirar do sério, a gente já não passa mal como a si, como a nós mesmo. O problema, sabe qual era para o judeu e o samaritano, de acordo com o que Jesus Cristo narra, era que eles amavam a Deus, tanto os samaritanos como os judeus amavam a Deus, mas não amavam a si. Esse é que era o grande problema, é o problema do Levítico, porque eles não queriam entender o Levítico. Era amar a Deus sobre essas coisas, Deuteronômio. O próximo como a si mesmo era o que estava no Levítico. Seria assim, mais ou menos assim. Nós somos espíritas. Nós somos ensinados na doutrina espírita a respeitar toda e qualquer crença. Não interessa qual é. Somos ensinados para respeitar. É uma ética espírita isso.
Ora, a gente sabe que a recíproca às vezes não é verdadeira, mas não vem ao caso. Mas seria assim, ó, ora, eu sou espírita, fulano é católico, então se ele é católico, eu não amo. Ou é o inverso, né? Você é evangélico, você é budista, seja lá o que for. Se não é da minha equipe, se não é da minha escola religiosa, eu não amo. É isso que acontecia naquela época, que muitas vezes a gente repete hoje. Ora, eu digo assim a vocês, não, me desculpe o que eu vou dizer, mas a doutrina espírita, ela recebe a todos. Quando as pessoas nos procuram lá na instituição, na UESC, União Espírita Servidores do Cristo, aí não pergunta, não, você é católico? Não interessa pra gente isso. A pessoa vem em busca de ajuda, de socorro. Então é isso que a gente faz, fazer o que o Jesus manda. Jesus, quando as pessoas vinham a ele perguntava por acaso se era saduceu, fariseu, escriba, rico, pobre, preto, branco, azul, amarelo. Perguntava de que religião era, de que região e religião era, se era grego. Não perguntava isso não. Você acredita, ele dizia assim, você acredita que eu posso curá-la? Acredito, então a tua fé te curou e curava a pessoa. É isso que a doutrina espírita faz. As outras fazem também? Fazem. Mas é uma ética nossa, é uma ética da doutrina espírita fazer isso. Então, era isso, né? Entre os judeus e os samaritanos. Repara uma coisa, viu? Se um judeu chegasse num lugar e um romano chegasse, ele se levantava e saía. Se um samaritano tivesse num lugar, um judeu chegasse, ele saía e se levantava. Deixa eu contar uma história bem rapidinha aqui, tá? Eu, como espírita, dando aula uma vez, aí entrei na sala de aula, aí um aluno puxou um assunto lá de religião e eu disse assim, eu sou espírita. Um aluno levantou-se e saiu. Não vou dizer que religião ele era não, tá? Mas ele saiu. Só porque eu disse eu sou espírita. Ele passou uma semana sem assistir minha aula, depois ele voltou devagarzinho. No final das contas, nós nos tornamos amigos e ele pediu desculpa a mim por causa disso. Era religioso, viu? Mas repare. Ora, o pensamento de Iléu e de Jesus Cristo era justamente isso. Para que diferença entre escola religiosa, se o Deus é o mesmo, se Jesus Cristo é o mesmo? Para Jesus, ser justo era amar a Deus, mas também ao próximo. Mas o doutor da lei tinha uma dúvida. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho agora. Qual era a dúvida dele? Quem é meu próximo? Então eu já dei uma antecipadazinha, dizer, quem é meu próximo? Era aquele que era judeu, só o judeu? O povo samaritano era só o que era samaritano? Então a gente fica aí nessa dúvida, né? Quem é meu próximo? Então, lá na narrativa do texto evangélico, a gente vê que Jesus Cristo faz o seguinte. Eu vou narrar aqui o fato para que a gente... Aí quando o doutor da lei pergunta quem é meu próximo, né, Jesus diz assim para ele, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu, porém, que em seguida passou um sacerdote. O sacerdote que a gente está aqui, que Cristo fala, esse aqui, ó, era o homem que tinha a função de transportar a arca do Senhor. Então não era qualquer um. Passou um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. O homem estava lá caído, semi-morto. O sacerdote viu, olhou e disse, não tem nada a ver com isso, deixa para lá. Passou um levita. Quem era o levita? Vamos ver quem era o levita. O levita eram os ministros do tabernáculo. Tinha a função dos rituais, da purificação e dedicação. Também não era qualquer um. Aí o levita passou, olhou para onde lá caído e passou, foi embora. Mas, Jesus Cristo diz, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo o visto, foi tocado de compaixão. Olha a expressão de Jesus. Foi tocado de compaixão, coisa que o sacerdote levita não foram. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata bem deste homem, tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Aí Jesus te perguntou, qual desses 3 te parece o próximo daquele que cairá em poder dos ladrões? O doutor respondeu, veja que resposta ele deu. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse, então vai e faz o mesmo. Repare que o samaritano
não teve a coragem de dizer assim, o judeu, o doutor da lei, não teve a coragem de dizer, foi o samaritano. Repare que não usou o nome, o samaritano. Jesus Cristo colocou o samaritano entre o levita e o sacerdote. Mas o judeu não disse, foi o samaritano. Veja que orgulho. Não, ele não disse, ele disse, foi o que... Foi, a resposta dele foi essa aqui, aquele que usou de misericórdia para com ele. Era para dizer, não, foi o samaritano. Disse? Não disse. Não disse isso. Foi, quando Jesus conta essa história. O que é que Cristo queria dizer com essa história? Ora, o homem caindo no chão, semi-morto, repare que Jesus não identifica quem era. Ele disse se era judeu, se era samaritano, de outra tribo, não disse. Disse que foi um homem caído ali. Não identifica, não sabe se é romano, se é grego, de qualquer outro lugar. Não disse. Veja a inteligência de Jesus, né? Desceu o sacerdote, não ajudou. Desceu o levita, também não ajudou, porque eram para cumprir os mandamentos da lei. Cumpriram? Não. Por isso que Jesus pega o samaritano, nessa história, e diz quem é o bom da história? O samaritano. Que era tão, né, uma tribo tão mal querida, detestada pelos judeus, que já aproveita o samaritano para dar essa lição a dois homens conhecedores da lei. Um doutor da lei e um levita. Então, olha, repare, eles passam pelo caminho samaritano, que estava subindo, estava viajando. Repare bem como o bem está ao alcance de qualquer um. O samaritano estava viajando, ele não ia para Jerusalém para a festa da Páscoa, porque ele sabia que não era para ir. Ele sabia disso. Então, o que é que ele fez? Ele ia viajando, ia negócio. Aí ele faz o que? Ele para, desce do cavalo, cuida do homem, bota o homem no cavalo dele, leva para uma hospedaria, paga e diz, maior, o que você gastar aí quando eu voltar, eu lhe restituo. A grande lição de Jesus aí é o seguinte, que qualquer pessoa, independente de qualquer crença religiosa, pode fazer o mesmo porque está ao alcance de tudo. Aí Jesus coloca o homem bom como samaritano na frente do judeu, que Jesus era judeu. Jesus era judeu. E diz ao judeu, irmão dele, o bom dessa história, meu amigo, não é nem você que é doutor da lei, e nem o levita que é conhecedor da lei. É um samaritano que vocês julgam tanto, que vocês detestam tanto. Interessante, né? Olha, o que é que a gente deduz aí desse ensinamento de Jesus? Que o samaritano amora a Deus com todas as suas forças, levou o homem até uma hospedaria, pagou 2 moedas, pediu ao hospedeiro que cuidasse do homem ferido, que quando voltasse pagaria o complemento. Ou seja, ele fez o que disse o Deuteronômio, amor a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E ao próximo, como a si mesmo. Ele fez as duas coisas, o samaritano fez as duas coisas, que o doutor da lei e o levita não fizeram. E repare, olha a inteligência de Jesus é ímpar, é incomparável. E o doutor da lei, como foi que ficou? Quando ouviu isso, é o samaritano que é o bom da história, ficou pálido, branco, a pressão caiu, sentiu tontura, porque a parábola de Jesus contou o único que amou a Deus com toda a sua força. E só que o samaritano era inimigo do judeu. E a gente, né, tem essa dificuldade de reconhecer a virtude das pessoas. Isso é muito ruim, né? É muito ruim para a gente. Você saber que a pessoa tem virtude e você nega a virtude. Saber que nós somos geralmente assim. Veja só uma coisa. Se aparecer qualquer pessoa de qualquer religião e fizer uma cura, fizer um milagre, a gente vai dizer o quê? Uma crítica. E a virtude dessa pessoa que é ligada a Deus e a Jesus? A gente não diz que aquela pessoa tem virtude. Nós temos essa velha mania de negar essa virtude. O doutor da lei, como eu disse, estava pálido, ia ficar mais pálido ainda, pois ele perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus, quem é teu próximo? Quem é teu próximo? É aquele que socorreu. Seria quem? O samaritano. E ele, né, infelizmente, não quis dizer o nome samaritano, porque talvez ele dissesse, ele estava reconhecendo, né? Reconheço que... Era como se dissesse assim, puxa vida, eu sou doutor da lei,
eu estou reconhecendo que foi um samaritano, o meu inimigo. Mas então de inimigo por quê? Sabe por que os samaritanos eram inimigos dos judeus? Porque na Babilônia houve uma miscigenação entre o povo da Babilônia e o povo samaritano. Só por causa disso. Aí os judeus, os da tribo de Benjamim e de Judá, ficaram com raiva. Disseram, não, eles se misturaram aqui. Como se as pessoas, porque fossem de outra localidade, não pudessem namorar, casar com outro, fazer família, só porque é de outro lugar. Veja a ignorância religiosa ainda, né? Que ignorância religiosa? Ainda existe. Tem lugares aí fora no mundo que não aceitam você casar. Tem que ser daquela localidade, daquele país, porque não aceitam. Você vê, né? Existem os países árabes por aí, tem essa velha mania, né? Então fica a lição para todos nós, né? Essa grande lição de exercer a misericórdia com o homem caído. Exercer a misericórdia com o homem caído. E para a gente, antes de passar, para deixar a segunda mensagem de encerramento, eu vou contar aqui um fato que aconteceu com Chico Xavier. Chico Xavier foi visitar uma casa espírita em São Paulo. Você sabe que Chico viajava muito, estava em Minas, estava no Rio, estava em São Paulo, estava em outros lugares por aí afora, às vezes até fora daqui do Brasil, mas esse fato aconteceu na cidade de São Paulo. Ele foi visitar uma instituição espírita e quando foi chegando, né, chegou lá, aí ele pediu para ir para o sanitário. Nesse meio tempo aí, enquanto ele estava indo para o sanitário, chegou um cidadão com 3 crianças, todo sujo, né? Aí chegou e pedindo ajuda, pedindo comer, aos espíritas. Aí aquele pessoal, né, disse assim, aí ele disse, meus irmãos, por favor, eu estou pedindo aqui uma ajuda, eu estou passando fome, eu queria que vocês fizessem alguma coisa por mim. O que vocês podem fazer por mim? Sabe o que foi que eles fizeram? Fizeram uma crítica ao homem. Disse, mas rapaz, isso é hora de você estar aqui com essas crianças. Vá para casa, vá embora. Você não tem vergonha disso não. Um homem com 3 crianças, uma hora dessa, de noite. Vai para casa, rapaz. Aí quando o Chico sai do sanitário, aí contaram essa história a Chico. Quando contaram a Chico, disse, pelo amor de Deus, não faça isso não. Esse homem é um herói. Eu acho que o guia espiritual dele, Emmanuel, já teria avisado a ele, só fizeram isso lá fora e o homem, coitado, a mulher deixou ele, abandonou ele e está com esses filhos aí. Quando o Chico disse isso, qual foi a reação dos espíritas? Correram atrás do homem, socorreram o homem, ajudaram o homem. Precisou de Chico dizer uma coisa dessa aos espíritas, para vocês verem como é que nós ainda estamos longe de entender a verdadeira mensagem de Jesus. Nós ainda, né, como a gente vai ajudar as pessoas, a gente diz assim ainda, assim, não, rapaz, isso não é responsabilidade minha não, foi o que disse o doutor da lei e o levita. Você não tem nada a ver com isso, não é parente meu, não é conhecido meu, não é amigo meu, eu não tenho nada a ver com isso, a coisa eu vou passar. E deixou o homem semi-morto lá. Muitas vezes, às vezes no corre-corre de nossas vidas, corre para aqui, corre para ali. Às vezes, claro que a gente não faz isso por maldade, não. Mas talvez a gente faça mesmo por falta de caridade. Eu não tenho tempo, não, eu estou apressado, eu vou para o trabalho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu tenho hora marcada. Quando na realidade, se nós entendêssemos a mensagem de Jesus Cristo, nós iríamos fazer. A hora é aquela, né? A hora seria aquela, justamente. A hora seria aquela. Então, eu vou deixando a segunda mensagem aqui para encerrar a minha parte aqui, chamada de perseverança. Porque nós estamos vivendo um período tão difícil aqui no mundo, Brasil e no mundo, esse período do Covid-19, que a gente tem que ter uma coisa chamada perseverança. Então, seja perseverante nas boas obras. Nada conseguimos na vida sem perseverança. Não se deixe arrastar pelo esmorecimento. Reaja com todas as suas forças que encontrar em seu coração e terá a beleza da vida em redor de si mesmo. Isso está escrito no livro Minutos de Sabedoria, que é um escritor espírita que deixou essa mensagem para a gente. Agradecendo pela presença de vocês aqui, né, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pela presença dos amigos Gustavo, Magdala e Marli,
por todos vocês que compartilharam conosco esse aprendizado do Evangelho de Jesus Cristo. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe. Eita, pessoal, né? Mais um ensinamento para todos nós na noite de hoje, tão importante, né? De tanto carinho, de tanta orientação que o Cristo Jesus nos traz até hoje, né? E Alcides falando daquela época, daquele povo, daquela gente, daquele mundo. Quem eram essas pessoas? Nós todos. Éramos nós. Era a mesma população, as mesmas pessoas. Quer dizer que não estava todo mundo lá dentro de Israel, não, mas estávamos espalhados pelo mundo todo, né? Espalhados por todo canto, aprendendo, fazendo, né? Porque a mensagem de Jesus, ela focou ali, teve uma importância naquele foco ali, e aí, não é? Foi se espalhando aos poucos pelo mundo. Cada grupo, cada trabalhador foi aparecendo, foi desenvolvendo. Inclusive, não é? A própria Roma, ela teve um papel importante na divulgação do Evangelho de Jesus, é importantíssimo. E a gente pensa que não houve essa importância do romano, mas teve uma importância, né? Nos estudos espíritas a gente encontra essa importância, né? Eu já vi até documentários em televisão da importância de Roma para a divulgação do Evangelho, mesmo, né, trocando muitas vezes as bolas das coisas. Mas isso é importante, né? Porque o aprendizado ele é constante, é contínuo, e aí a gente vai refazendo, revendo o nosso momento, né? Então, o próximo, né, que está colocado aí, somos todos nós, não existe barreiras, né? E agora, né, esse momento que nós estamos vivendo está mostrando quem é o próximo. Você não pode, né, apenas cuidar do seu povo, da sua terra, do seu lugar. Você tem que cuidar do mundo todo, porque é o mundo todo que está adoecido, é o mundo todo que está com problemas. Então a gente tem, né, que buscar, né, viver a nossa vida pautada exatamente dentro dessas lições, que a doutrina espírita mostra para nós, né, com esses detalhes que os espíritos traz para nós, através dos livros, dos 500 e tantos livros que Chico Xavier psicografou, dos não sei quantos livros que Divaldo e tantos outros, né, escritores espíritas, né, que trazem a mensagem dos espíritos através da sua psicografia, trazem para nós. Então, uma vasta, imensa, não é, literatura que tem muita coisa boa, que tem muita coisa importante e que a gente precisa, né, entender esses valores, né, imensos que a doutrina espírita traz para nós. Então, é um momento muito importante, né, esse momento da mensagem que traz aí o Alcides, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O bom samaritano, né? Quem é esse bom samaritano? Vamos ser esse bom samaritano. Vamos promover a paz, vamos promover a felicidade, vamos promover a harmonia. Vamos esquecer, né, os templos de pedra. Não esquecer, deixar abandonar, não é isso que eu estou dizendo. É esquecer na seguinte forma, né? Qual é o verdadeiro templo de pedra? O próprio Cristo já disse. Entra no teu quarto, fecha tua porta e fala com Deus. Onde é esse templo? É o teu quarto que tu dormes todo dia? Não. É dentro de si próprio. Então a gente tem que entrar em nós, reconhecer aquilo que o Alcides colocou, né? Os nossos potenciais, os nossos valores,
importantíssimo que está em nós. Deus nos deu. Não é algo que a gente vai ainda receber, não. Ele nos deu. Está em nós. Mas por que a gente não usa? Porque a gente é aquele aluno preguiçoso. Não quer estudar. É o que sabe que tem que fazer e não faz, né? Né? É o que ele diz assim. É o que sabe que tem que fazer, que você colocou aqui, e não faz. É o aluno preguiçoso. Então vamos, meus amigos, dentro dessa mensagem tão importante, crescer espiritualmente. A gente só cresce espiritualmente fazendo as coisas. Vivendo com fé, com confiança, enfrentar as dores, enfrentar os sofrimentos, enfrentar as angústias com tranquilidade e fé em Deus. Porque tudo tem resposta. Tudo tem como se resolver. Não existe nada, em momento nenhum, qualquer coisa que aconteça na vida da gente que não tenha como se resolver. É aquilo que eu estava falando. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, aí a gente não faz como deve ser feito, arruma um jeitinho brasileiro, não é isso? E aí cai no buraco, cai no precipício, se rela todo e diz, ai meu Deus, eu ia tanto lá no centro espírita e todo mundo me abandonou. Os espíritos nem me ajudaram, nem me tiraram do buraco. Então, veja, quem foi que caminhou? Foram os espíritos ou foi você? Você não sabia o que tem que fazer? O doutor da lei não sabia o que tinha que fazer? Mas o orgulho, a vaidade, né? Sai por aí, fez com que ele não pronunciasse samaritano. Não pronunciasse foi o samaritano. E até hoje, né? 2.720 anos. Esse povo briga. Né? Esse povo briga. Então a gente tem que ter, meus amigos, muita atenção com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente desenvolve. Não é? Domingo que vem, Daniele Siqueira, né? Na palestra das 20 às 21 horas. Pela manhã nós iremos entregar a feirinha, né? Às 35 famílias. Quem puder colaborar, às 9 horas, chegue lá com algum donativo, porque às 10 horas eles estão chegando no centro e a gente já vai complementando. A gente já tem alguma coisa lá. Aí já vai complementando mais daquilo que nós temos, não é? Trouxeram a garrafinha para ser fluidificada. Lembre-se, né? Quartas e domingos a gente está fluidificando os espíritos, a gente está fluidificando as águas. E na terça-feira nós fazemos, né, uma live com os trabalhadores da desobsessão e da magnetização, somente esse grupo, né, que a gente faz essa live, e fazemos um tratamento espiritual, né, para todas as pessoas, para todos os irmãos, para os espíritos e a magnetização. Então, terças-feiras, estamos trabalhando, né? Estamos desenvolvendo. Não paramos nada nesse sentido, só lá fisicamente no centro, mas a gente está trabalhando, né? A gente está fazendo o trabalho. Então vamos, nesses 26 segundos, fazer a prece de encerramento. Paz em Jesus para todos, obrigado, Senhor, por esse momento de paz, de harmonia, de felicidades, que os bons espíritos magnetizem essas águas, fluidifiquem os ambientes e dê paz às pessoas.
que possamos encerrar o nosso trabalho na noite de hoje, na tua